Olá pessoal, hoje estava aqui a pensar num vídeo para vos trazer e decidi falar sobre fases da vida. Decidi falar sobre quando irá passar essa fase da tua vida, quando é que ela vai passar, quais são os passos que deves dar no sentido de lidar com ela da melhor forma, as pessoas que te podem ajudar, as pessoas que podem não te ajudar também. Então é uma leitura assim também, como eu digo sempre, é uma leitura geral, é uma leitura que também se calhar nem todas as pessoas vão se identificar, mas o que importa, né? O mais importante é tentarmos, né? E ver se, se a mensagem nos diz alguma coisa ou não. Mas é assim, vamos fazer uma leitura assim bem bonita hoje, para de certa forma também nos libertarmos um bocado, para também libertarmos um bocadinho o nosso coração, para atrairmos também energias positivas, não só para nós, como também para aqueles que nos rodeiam e de quem nós gostamos. Por isso hoje é uma leitura assim bem leve, bem descontraída, que é aquilo que vocês precisam. E acho que vou tirar aqui três modos de cartas, mas eu já volto, está bem? E com as cartas todas tiradas. Até já! Então, estes aqui são os três modos que eu tirei. Este é o número 1, este é o número 2 e este é o número 3. Por isso, respira fundo, podes pausar o vídeo, já sabes, né? E podes escolher aquele que mais te chamar a atenção, aquele que sentires que é aquele que mais te atrai. Número 1, número 2 e o número 3. E mais uma vez, esta leitura é sobre como podes sair desta situação ou quando é que vais sair da situação em que te encontras. Esta é a leitura para as pessoas que escolheram o molho número 1 e as cartas que saíram foi a Lua, ir até ao limite, feliz da vida, não é para si, consertar, 4 de terra, de paus e as de terra, e as cartas de aceitação e um projeto criativo. Assim, a primeira sensação que eu tenho é que tu que escolheste este baralho podes estar num ciclo um pouco, como é que eu ia dizer, um pouco estranho para ti. Ou seja, é algo novo que aconteceu, ou se não é algo novo, é algo que tu não estavas à espera. Isto pode ser em relação a várias coisas, pode ser em relação a alguém que tu conheces, a familiares, a pessoas, a namorados, a maridos, mulheres, ao trabalho, pode ser relativamente a tudo mesmo, mas é algo assim diferente que aconteceu e que te fez sentir um bocado fora da tua zona de conforto e tu parece que estás num certo estado de espírito em que te vitimizas bastante, em que achas que as coisas que te acontecem ou é porque estás com azar ou é porque tudo o que acontece, de certa forma, tu tens uma certa dificuldade, pelo menos neste momento, em perceber que é tudo devido às tuas próprias ações, entendes? Porque
independentemente de tudo, somos quase sempre responsáveis por aquilo que nos acontece, sabe? Quase sempre, tipo, é claro que existem aquelas ações, aqueles momentos em que são externos a nós, mas ainda assim, nós é que temos a capacidade, nós é que temos o poder, não é? De perceber como é que vamos lidar com essas situações ou não. Por isso eu sinto que estás numa situação em que podes estar um bocado para muitas pessoas que estão aqui, eu acho que podem estar dessa fase de vitimização, de culpar-se a si próprio, de se sentir um pouco em baixo por determinadas coisas que aconteceram. Mas, mas eu sinto que aquilo que aconteceu era realmente aquilo que tinha que acontecer, porque existiam coisas que tu tinhas que ver, coisas que tu tinhas que perceber para que isso, e por isso é que isso foi importante acontecer. Isto lá está, mais uma vez, pode ser relacionado a pessoas. Às vezes as pessoas mostram coisas que tu não gostas sobre elas, mas na realidade elas estavam a mostrar coisas que tu tinhas que ver para tu próprio te perceber, ou tu próprio te perceberes de determinadas coisas. E também existe aquela frase também normalmente bem conhecida que é quando uma pessoa mostra quem ela é, tens que acreditar nela e não criar uma ilusão à volta daquilo tudo. Por isso é mesmo isso, é mesmo a pessoa ou a situação aconteceu para te mostrar alguma coisa sobre ti, sobre a outra pessoa, entendes? Isto foi tudo, acho, em prol da verdade, em prol de te trazer ainda mais para a realidade, para a verdade do presente, do momento presente. E também para a verdade e para a realidade de ti, daquilo que tu és, de quem tu és. Entendes? Também existe um certo sentido de menosprezar e de certa forma desprezar há um bocado as tuas habilidades, aquilo que tu fazes, aquilo que tu és, entendes? Eu sinto que tens que te valorizar mais e tens que, apesar de apesar de muitas vezes não vês o sentido nas coisas em que tu fazes, ou nas coisas em que tu dizes, ou nas coisas em que tu acreditas, tens que ver e perceber que existe um motivo grande e um motivo maior por detrás de tudo. Por isso acredito que tens mesmo que acreditar nisso e tens que te esforçar para. Tens que te esforçar para de certa forma mudar, haver um certo shift, uma certa mudança na tua forma de ver e pensar as coisas. E eu, nas minhas leituras, isto quase sempre acontece, esta mudança de mentalidade que é necessária. Isto acontece a tantas pessoas, porque eu sinto que, lá está, quando nós passamos por fases de mudança muito grandes, às vezes, às vezes é preciso nós, a nossa própria mente, acompanhar essa mudança, porque nós mudamos o nosso espírito, mudamos o nosso corpo. Ora, um bom exemplo disso é normalmente quando as pessoas emagrecem assim de repente. Às vezes muitas pessoas, e muitas pessoas talvez possam ter passado por isso, às vezes as pessoas continuam a andar para elas próprias como estando gordas, como estando ainda como era antes. Só quando metem uma fotografia lado a lado de como estão agora e de como foram antes é que conseguem realmente perceber a mudança que aconteceu. Por isso a nossa mente às vezes tem uma certa dificuldade em acompanhar as mudanças que acontecem à nossa volta, em nós próprios, naquilo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. Por isso é importante estares consciente disso, de que a tua própria mente precisa de um shift, mas lá está.
isso acontece com o tempo, é algo gradual, não é? Não é algo que acontece da noite para o dia. Mas lá está, só tu tomares consciência disso e te aperceberes disso já é também um grande passo. Esta carta é uma carta muito especial para mim, porque acontece aqui, tá, não sei se consegues ver, mas está aqui a acontecer um eclipse. E os eclipses, lá está, são momentos muito especiais do ano em que toda a gente fica atenta ao sol, ao céu e à lua. E lá está, isto é tudo sobre atenção, trazer a tua atenção para determinados aspectos da tua vida. Talvez estejas a passar por esta fase menos positiva, ou mesmo que seja positiva, não sei. Talvez estejas a passar por esta fase mesmo porque é necessário trazer a tua atenção para determinadas coisas, para determinados aspectos da tua vida. Aspectos que se calhar tu tens que melhorar, aspectos que tu se calhar tens que é um sinal de que tens que aprender a lidar, ou tens que arranjar uma forma de lidar com isso, de não arranjar uma forma, mas desenvolver competências emocionais, não sei, para conseguires de certa forma ultrapassar essa determinada questão, essa determinada situação. Mas isso tudo é mesmo para trazer a tua atenção, porque lá está, se nós formos bem atentos, nós percebemos que existem ao longo do ano, existem fases, existem alturas em que estamos mais extrovertidos, existem alturas em que estamos mais introvertidos, existem alturas em que estamos mais felizes, outras em que nem tanto. E essas fases são necessárias para quê? Lá está, para trazer a nossa atenção para determinadas coisas. Às vezes estamos felizes porque compramos tipo coisas bem básicas, tipo bem normal, coisas bem básicas do dia a dia. Estou feliz porque comprei um tarô novo, um baralho novo. Eu fico muito feliz quando compro um baralho novo, muito mesmo. E se calhar era para trazer a minha atenção para o facto de, olha, tu mereces ter isso, tipo, tu mereces tudo bom, tu mereces sentir-te bem, mereces sentir-te feliz, tipo, foca-te mais na tua felicidade, naquilo que te faz contente, estás a ver? Ou então, pronto, aconteceu uma cena menos boa. Aconteceu uma coisa menos boa, apanhei uma dívida bem grande, não sei onde, olha, se calhar é para te dizer atenção, olha, se calhar tens que pensar melhor antes de fazeres negócio com determinadas pessoas, ou tens que, se calhar tens que ouvir mais a tua intuição, porque se calhar ela disse-te alguma coisa e tu ignoraste. E entendes? Tudo o que acontece é mesmo para trazer a nossa atenção. E nós, às vezes, temos aquela tendência de nos... como é que se diz? De nos agarrarmos a determinadas emoções, de nos agarrarmos a determinadas sensações, estás a ver? Quando na realidade não era esse o objetivo, porque quando nós nos agarramos demasiado a uma determinada emoção, seja ela o medo, seja ela a tristeza, seja ela a alegria, seja ela sei lá, a angústia, quando nós nos agarramos demasiado a um determinado sentimento é porque estamos com medo de deixar alguma coisa ir, é porque estamos com medo de lidar com algumas coisas dentro de nós. E lá está, tudo isso vem ao de cima para nos trazer, para nos fazer ver as coisas de uma determinada maneira, para lá está, mudar a nossa perspectiva, enfim. Tudo é como eu disse, tudo, absolutamente tudo tem um sentido, absolutamente tudo tem uma razão de ser e um objetivo, não é? Por isso esta fase que estás a passar é mesmo uma fase para, primeiro, mudares a tua mentalidade, como tenho dito, e para mudares e para, de certa forma, para trazer a tua atenção para determinados aspectos da tua vida que têm de ser trabalhados, que têm de ser melhorados, não é? Para muitas pessoas isto também pode ter a ver com algum aspecto psicológico, com algum padrão de pensamento, né? Porque às vezes quando
Por exemplo, a ansiedade, por exemplo, há um padrão para mim, pelo menos eu vejo, como eu não sou especialista em psicologia nem nada do género, mas eu vejo a ansiedade como um certo padrão de eu mesma, porque eu própria também sou uma pessoa ansiosa, sinto-me uma pessoa ansiosa, entende? Então eu vejo que há um padrão em mim e as pessoas que eu vejo também têm esse tipo de emoção, não é? É quase como se fosse um padrão e às vezes nós temos que, e às vezes muitas pessoas, né? É claro que existem muitas formas de lidar com isso, mas existem pessoas que procuram ajuda psicológica, que procuram ajuda. E eu sinto que para muitas pessoas que estão aqui, essa mudança de mentalidades que eu estou aqui a falar também pode ser algo que pode ser bastante trabalhado, não só a nível espiritual, para quem se interessa e para quem tem essa abertura, mas também a nível terapêutico, mesmo a nível lá está, a nível espiritual, a nível terapêutico, espiritualmente falando, mas também a nível psicológico, a nível dos a nível de especialistas mesmo que trabalham nessas áreas, como psicólogos, psiquiatras e coisas assim. Por isso, para muitas pessoas eu acho que seria uma boa opção, talvez, falar com um especialista desses, mas às vezes lá está, é aquilo que eu digo, aquilo que eu estou a dizer, pronto, é só há uma sugestão, estás a ver? Não quer dizer que seja algo que devas fazer, não é? Mas é só uma sugestão e eu tenho certeza que para muitas pessoas isso também já lhes passou pela cabeça, porque lá está, os psicólogos ajudam-nos a lidar com certos padrões de pensamento, certos ciclos de comportamentais em que nos encontramos e eles ajudam de certo. Claro que eles não nos tiram de lá, porque só nós é que nos podemos tirar, mas eles podem dar-nos ferramentas para conseguirmos fazer isso, estás a ver? E assim como o tarot, eu também vejo o tarot como uma ferramenta muito forte, muito bonita de nos tirar de determinadas fases, de determinados ciclos. Lá está, o poder da espiritualidade é mesmo muito grande e muito profundo e para quem sabe lidar com ele e para quem sabe... É claro que todos nós sabemos, não é? Mas acho que o importante é nós termos abertura para isso, não é? Por isso, pronto, acho que já falei aqui muito. Mas pronto, são sugestões, não é? São soluções. Mas acima de tudo, eu acho que é mesmo importante tu dar-te tempo também e respeitares o teu próprio tempo. O que é que eu posso dizer mais? Já falei tanto. E só foi sobre esta carta, ainda tenho estas todas. Mas assim, de uma forma, vendo bem, enfim. Estas cartas têm todas o 6. É aquilo que eu consigo. 36, 26, 6. Enfim, agora de cabeça não sei bem a simbologia do 6. Se alguém depois souber, pode escrever aqui em baixo para outras pessoas também que estejam interessadas. Mas os 6 para mim neste momento está-me a falar muito sobre mudança, sobre alteração, sobre mudança, lá está, como eu já tinha dito aqui. E também esta carta, o Feliz da Vida, para mim, quando esta carta sai, é porque é porque eu ou tu, tipo, é porque as pessoas, nós temos a possibilidade de escolher entre estarmos felizes e não estarmos. Imagina que quando nós somos apresentados a determinadas situações da nossa vida, nós escolhemos sempre, nós é que temos sempre o poder de escolher se ficamos felizes, ficamos normais, ficamos felizes ou não por aquilo acontecer. Ou seja, nós é que escolhemos sempre como é que lidamos com a situação, seja ela positiva ou negativa, traga-nos elas coisas boas ou coisas más. Nós é que escolhemos, nós é que temos sempre o poder de escolher, o poder de escolher em relação, o poder de escolher se ficamos bem em relação àquilo ou se ficamos mal em relação àquilo. Ou seja, a nossa reação, aquilo que nos acontece é algo externo. Existem coisas que nos acontecem, como eu comecei a minha leitura, existem coisas que nos acontecem que são externas
ao nosso poder, mas nós é que temos o poder de escolher e decidir como lidar com essa situação e como lidar com esse problema, não é? Por isso esta carta para mim é sempre sobre escolhas e por isso vai reforçar mais uma vez aquilo que eu estava a dizer há bocado sobre escolhas, sobre lidar com determinadas coisas, e também não me vou repetir, mas sim, sobre lidar com determinadas situações, etc. Again, esta carta é também sobre escolhas. Tu escolhes se jogas o jogo ou não. Tu sabes o que é para ti e o que é que não é para ti, mas tu escolhes. Tu é que escolhes, no fundo, estas cartas para mim, do 6 para mim é só sobre escolhas. Depois a carta de consertar. E o consertar, assim, literalmente a carta em si, já sem assim qualquer interpretação, já de certa forma vai ao encontro daquilo que eu disse anteriormente, de aprender a lidar com situações de uma forma diferente. Esta carta é interessante porque também me fala sobre ver sinais, ver coisas ver o aparecimento, o surgimento de sinais em locais improváveis, em pessoas improváveis, em situações improváveis. Acho que também é sobre vermos a Deus e vermos o divino em tudo, em cada coisa, em tudo aquilo que acontece, porque tudo tem um sentido, tudo tem um sentido maior, como também já disse, tudo tem um fio condutor, as coisas não acontecem aleatoriamente, não desacontecem de forma aleatória. E é importante perceberes isso e perceberes que tudo faz parte de um plano maior para te encaminhar e te colocar no caminho certo ou no caminho que tu deves estar a percorrer, não é? Porque os acontecimentos da vida, de certa forma, são o fio condutor, porque os acontecimentos da vida é aquilo que nos faz crescer, é aquilo que nos faz sermos aquilo que nós somos, é aquilo que nos faz crescer e nos faz evoluir e seguir em frente. Por isso acho que os acontecimentos da vida, sejam eles positivos ou negativos, eles de certa forma são o nosso fio condutor. Estás a ver? Aquilo que nos guia, sabes? Aquilo que nos leva a seguir em frente ou voltar para trás para depois seguir em frente. É o caminho. Claro que não são só os acontecimentos da vida, são os acontecimentos da vida associado à forma como nós lidamos com ele, associado à forma como nós olhamos para eles, como os encaramos, como com todas as pessoas à nossa volta que estão lá para nos apoiar, para nos ajudar, porque elas estão aqui, duas meninas, não está uma menina só, estão as duas sozinhas. E fala muito sobre esse apoio espiritual que nós temos, esse apoio divino que nós temos, não só divino, espiritual, como também físico, das pessoas que nós gostamos. Também esta carta vem-nos mostrar, também me diz
que nós nunca estamos sozinhos, que vocês nunca estão sozinhos, que está sempre alguém, está sempre alguém físico ao nosso lado, e a nível espiritual estamos rodeados de seres de luz, de seres que estão ali prontos para nos guiar, para nos proteger. Uma carta muito, muito bonita. E estas duas cartas do tarot para mim vêm falar de fertilidade, em como eu já disse, em como os problemas, em como as situações, em como as fases em que nós somos colocados, em como as fases em que Deus nos coloca, nos ajudam a florescer mais, a fluir mais, a sermos mais férteis, a sermos mais e melhor e maiores. É claro que passamos por estas fases um pouco... Todos nós, né, passamos por estas fases um pouco complicadas às vezes, mas tudo isso, e que tudo parece, lá está, uma grande confusão, uma grande mistura de tanta coisa e tantas emoções, mas depois no final é tudo para nos tornarmos ainda mais nós mesmos, é tudo para nós nos conhecermos ainda mais e ainda melhores. E também para conseguirmos dar mais de nós ao mundo, para conseguires dar mais de ti ao mundo, para conseguires ser mais tu, sabes? E trazer a tua essência, o que há mais de belo e mais puro dentro de ti para os outros. E agora estas duas cartas, aceitação, vê-te a ti e aos outros pelo olhar dos anjos, com amor incondicional e aceitação. Deste modo, inspiras e elevas todos ao seu potencial mais elevado. E então, esta carta é muito sobre aquilo que eu acabei de dizer, sobre tu elevar a tua própria energia e elevares a energia dos outros também, não é? Isto tudo também só pode acontecer, como eu já disse, através das nossas próprias provações, dos nossos próprios desafios, não é? Só assim é que nós seguimos em frente e que conseguimos perceber que temos mais dentro de nós do que aquilo que nós achávamos, não é? Por isso esta carta de aceitação é muito importante, porque também lá está, reforça aquela ideia de mudar a tua forma de ver as coisas, vê a ti e aos outros pelo olhar dos anjos, com amor incondicional e aceitação. E agora um projeto criativo. Mensagem dos anjos. A tua alma anseia por se expressar de formas criativas. Estamos a guiar-te para encher a tua vida de arte e criatividade. A expressão criativa faz-te sentir vivo e animado e renova a paixão pela vida. E renova a tua paixão pela vida. E eu acho que também esta carta é muito sobre nós nos reencontrarmos a cada dia, a cada provação, e nos sentirmos ainda mais apaixonados, ainda mais felizes e contentes por sermos quem somos. Eu acho que esta carta fala muito sobre isso, sobre nós, sobre esse reencontro que existe em tantas fases da nossa vida, esse reencontro de nós mesmos e de nós nos apercebermos que, ok, eu sou boa, eu consigo fazer isto, eu consigo ajudar estas pessoas, eu consigo fazer esta pessoa feliz, entende? Então é muito sobre essas fases de nós nos reencontrarmos, de nós nos reinventarmos, de nós nos recriarmos e nos apaixonarmos novamente por nós próprios, não é?
E estas fases, às vezes, pela qual estás a passar, às vezes são fases mesmo para, lá está, para te levar a outro nível, para elevar a tua energia, para te fazer reencontrar contigo próprio e também para te apaixonar ainda mais por ti. Por isso, a resposta ao quando vais sair deste ciclo, não tenho a resposta para o quando, mas já te dei assim algumas luzes em relação àquilo que pode estar a acontecer, em relação a formas em que podes, a formas que deves ou que podes utilizar para de certa forma encarar essa situação de uma melhor forma. Porque o quando os quandos são muito relativos. O tempo, a nível espiritual, o tempo é algo muito relativo, mas eu sinto que o quanto para ti não é o mais importante. Eu sinto que o mais importante é tu perceberes que existem formas, perceberes como é que estás a lidar com essa situação, como é que estás a encará-la, quais são os padrões de pensamento que tu crias quando acontecem estas determinadas situações. É muito importante tu perceberes isso, muito mais importante do que saberes ou querer saber quando é que isso vai terminar ou não, entendes? Por isso, acho que o foco está muito em tu encarares e olhares e perceberes como é que tu encaras essa situação. Por isso eu espero que esta leitura tenha-te ajudado. Às vezes, pronto, as leituras encaminham-nos e às vezes as leituras trazem mensagens que nós não estamos à espera e lá está. No teu caso, como eu já disse, o quando não se aplica tão bem. Eu acho que é mais como lidar ou como lidar com esta situação ou como sair desta situação, não é? Porque lá está, como já disse, o foco está em como e não em quando. Mas eu espero que esta leitura tenha-te ajudado, tenha trazido luz e paz ao teu coração, que tenha trazido ajuda e que tenha trazido ferramentas para conseguires encarar essa situação da tua vida da melhor forma. Muitos beijinhos e até à próxima. Esta é a leitura para as pessoas que escolheram as cartas número 2 e as cartas que saíram foi... Começando, ar puro, limpa e desintoxica, uma orientação fidedigna, o carro, pensadores, um feliz acaso, apostos. Seguir as regras, respirar e as duas cartas de tarot, ar, 5 de ar e 3 de fogo. Aqui muitas cartas. A vossa leitura é definitivamente. Olá a todos. Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Mas porque a minha outra leitura das cartas número 1 foi um pouco longa, por isso não sei quanto tempo é que este vídeo vai ter, mas ok. A primeira sensação que eu tenho é que que a vossa leitura é muito sobre seguir em frente. Seguir em frente. E a carta do carro, acho que é a interpretação mais óbvia. Seguir em frente, para mim, é logo a primeira coisa. Mas, ou seja, eu sinto que vocês... que esta situação em que vocês estão exige primeiro que vocês sigam em frente, que não estejam presos
àquilo que aconteceu, àquilo que foi. É importante seguirem em frente, é importante, muito importante, saírem do lugar onde estão neste momento, seja ele um lugar físico ou um lugar psicológico. Sinto que há essa necessidade de sair, de sair. É uma necessidade muito forte de sair. Vocês têm que sair, ou vocês devem sair de determinadas situações, de determinados estados de espírito, de determinados locais, de parar de lidar com determinadas situações. Eu sinto que é muito importante fazerem isso para que consigam sair dessa situação em que se encontram. Mas para seguirem, mas também é importante perceberem que aquilo que vos é pedido é que sigam em frente, mas que sigam em frente de forma consciente, ou seja, não é só seguir em frente, mas também terem esta carta é sobre o pensador, mas também terem consciência daquilo que aconteceu, daquilo que vos afetou e de como podem de como podem ultrapassar essas situações. É-vos pedido muito estarem conscientes, de terem a vossa consciência de primeiro, de terem a vossa intuição em conta, de não ignorarem a vossa intuição, de prestarem atenção à vossa intuição e também de estarem conscientes de vocês mesmos e daquilo que aconteceu, daquilo que vos foi feito e das situações e das pessoas, dos locais que vos fazem ainda estar que vos fazem estar nesta situação da qual vocês querem sair. Ou seja, é um bocado confuso, mas é aquilo que vos é pedido mesmo para estarem conscientes, para olharem, para verem, para perceberem que existem determinadas coisas, determinados aspectos externos a vocês mesmos que vos fazem estar na situação em que estão neste momento. Por isso não é que, por exemplo, a outra leitura era muito sobre o próprio interior da pessoa, mas no vosso caso eu sinto que existe existem fatores externos diretos a afetarem-vos e é por isso que vocês estão nesta situação. Ou não é por isso a 100%, mas é muito devido a essas situações que vocês estão nesta fase menos positiva. E eu vejo que isso pode ser relativamente a determinados locais de trabalho em que vocês estejam a determinadas pessoas com que vocês lidem diariamente que também não vos fazem bem e que muitas vezes puxam a vossa energia, que sugam a vossa energia também. Sugar não, porque eu não gosto muito dessa energia, mas que de certa forma vos... lá está, eu acho que vos fazem estar em estados de espírito não muito positivos, que vos fazem sentir mesmo gastos e cansados. Eu consigo ter essa sensação agora, neste momento, que podem existir pessoas à vossa volta que sugam, não tenho outra palavra, que tiram a vossa energia. Tipo, não, às vezes vocês podem estar felizes, o mais felizes possível, mas depois chega aquela pessoa que de certa forma deita a vossa energia abaixo. Enfim, sinto que muitos de vocês também possam ser pessoas empáticas, pessoas muito empáticas, muito preocupadas com os outros,
Mas ao mesmo tempo também sinto que muitos de vocês podem ser pessoas um pouco drásticas, um pouco radicais. Enfim, sinto que existem diferentes personalidades de pessoas a ver este vídeo e umas podem ser bastante empáticas, bastante preocupadas com os outros e outras podem ser pessoas um pouco mais emotivas, um pouco mais de sangue quente, sabes? Por isso, lidar com essas situações e com essas pessoas às vezes pode ser um pouco complicado. Mas eu sinto que a única solução mesmo é sair dessas situações. Seja ela no trabalho, seja ela com outras pessoas, seja o que for. A única solução que eu vejo é mesmo a sair, o afastamento, entendes? Eu sinto também que vocês são muito conscientes disso, mas ainda assim eu sinto que vocês não têm, às vezes, para muitos de vocês, não há a dimensão da. Não há a dimensão de como essa situação vos deixa em baixo. Porque às vezes nós estamos tão. Estamos tão. Ou seja, temos consciência de que as coisas, determinadas pessoas, determinadas situações não nos fazem bem, mas às vezes nós não temos consciência e não temos a perspectiva do quão mau aquilo é, entendes? Do quão negativo aquilo é para nós, entendes? E eu sinto que, apesar de tudo, apesar de tudo, essa situação ainda é um bocado. Ainda é um bocado. Ainda vos afeta mais do que aquilo que vocês conseguem ver, sabes? Afeta muito. Aquilo que eu sinto mesmo é que afeta muito o vosso humor. Acho que é o principal. Afeta o vosso humor, o vosso estado de espírito, a vossa energia, a vossa força para fazer as coisas. É algo mesmo que vos afeta mesmo. Até no vosso desempenho profissional, na vossa forma de lidar com os outros. Por isso é importante mesmo saírem daquilo que for que seja que vos está a causar esse estado, não é? Mas outra vez, eu sinto que para muitos de vocês isto está muito relacionado com o trabalho, com o local de trabalho. Muito mesmo, sinto isso. E é das maiores imagens que vejo, que é muito relacionado com o local de trabalho, com a energia do próprio local, com as pessoas que estão lá. Mas eu sinto que existe aqui muito. Estas três cartas são muito sobre o 8. Hoje estou muito voltada para a numerologia, só que eu não sei muito sobre números nem numerologia, mas quem souber, eu gostava muito que também me metessem aqui em baixo nos comentários, ou então eu posso meter mais tarde sobre a simbologia do 8, porque esta leitura, a outra foi sobre o 6, a vossa é muito sobre o 8. E tem aqui 18, 8, 44, para mim, tipo, 8. E esta vossa leitura, também, aquilo que eu estou também agora a querer dizer é que é muito. Lá está, vocês decidem se querem ficar nesse trabalho ou não. E para muitas pessoas pode ser um pouco assustador terem que mudar de local de trabalho, terem que mudar de convívio com determinadas pessoas, mas eu sinto que é muito importante para sair desta fase, para te renovares, para te renovares a ti próprio, é muito importante. E eu sinto que existe uma. Como é que eu ia te explicar? Existem dois estados de espírito que tu podes adotar. O primeiro é tu continuares a pensar nisso, continuares a perceber as coisas a acontecer, continuares
continuares a achar que não podes fazer nada, continuares a achar que apesar de tudo, apesar de tudo aquilo que tu passas, tu precisas estar ali, por isso precisas do retorno financeiro que aquilo te dá, enfim, tu escolhes estar nessa posição ou então tu escolhes ter outra posição, que é uma posição muito mais aberta, uma posição de ok, eu estou aqui temporariamente, mas eu sou capaz e eu consigo encontrar alguma coisa melhor para mim. Porque eu sinto que muitos de vocês, apesar de sentirem estas coisas todas, nem sequer metem em questão a possibilidade de procurarem outro emprego para vocês, procurarem outros locais para frequentar, procurar outras pessoas com quem lidar. Eu sinto que isso pode ser um risco, não é? Porque corres o risco de continuar assim, de permanecer onde estás. E eu sinto que aquilo que eu disse de seguir em frente, lá está, é sobre seguir em frente, sim, mas para muitos de vocês é também ter a consciência de que podem seguir em frente e que têm tudo o que precisam para encontrar novas oportunidades para vocês. Porque estas duas cartas, para mim, mostram duas pessoas extremamente proativas, extremamente preparadas para novos desafios, com vontade de voar, com abertura para que isso aconteça, não é? Um feliz acaso, tipo, quando tu estás aberto a que novas coisas aconteçam, a que novas possibilidades apareçam, dás abertura para que, lá está, aconteçam acasos felizes, para que novas coisas surjam. E é muito, muito importante que tu tomes esse passo. E é claro que eu não estou a dizer para tomar esse passo amanhã, já, hoje. Mas é importante teres essa consciência, é importante teres essa mentalidade, essa vontade, lá está, após essa vontade de querer seguir em frente, de querer e poder seguir em frente. Agora passando um pouco para estas cartas aqui de baixo. Já estas cartas é tudo sobre o 2. Enfim, eu sinto que este baralho que eu utilizo, não sei se vocês conhecem, ele é muito sobre, tem muita... é muito sobre numerologia, mas isto é um à parte, para as pessoas que gostam de baralhos e coisas assim. Mas aqui a parte de baixo é muito sobre o 2, então os vossos números são mesmo 2 e 8, enfim. 2 e 8 são números que me vêm assim, que estão muito presentes nesta leitura. E normalmente eu não costumo dar muita atenção aos números, mas hoje sinto que é algo importante para vocês que me estão a ver. E eu sinto que lá está, que vocês também são pessoas que, muitos de vocês são pessoas que não, que podem não lidar bem com a mudança, que gostam de estabilidade, que gostam de estar num emprego, de ficar lá o tempo que for necessário, ou de estar com ou então conhecer determinadas pessoas, estar com elas o tempo que é necessário. Eu acho que vocês são pessoas a longo prazo, ou seja, vocês gostam de coisas a longo prazo, de empregos a longo prazo, relações a longo prazo, vocês gostam de estabilidade, né? Só que às vezes a estabilidade, isto pode ser um bocado difícil de ouvir para algumas pessoas, mas às vezes a estabilidade, mas também às vezes a estabilidade não é o melhor para nós. Eu acho que é importante estarmos estáveis, mas acima de tudo é importante nós estarmos estáveis em nós próprios, dentro de nós, e com equilíbrio emocional, com energia, com paz interior e com vontade para executarmos as nossas ações e para fazermos aquilo que temos que fazer na nossa vida. E eu sinto que aquilo que acontece, onde quer que vocês estejam, seja lá o que for, já, de certa forma já afeta a vossa energia, afeta o vosso estado de espírito. E é importante vocês perceberem que... Desculpem o barulho. E é importante vocês perceberem que
lá está, apesar de estarem em lugares estáveis a lidar com essa estabilidade toda, vocês dentro de vocês estão instáveis. É importante vocês perceberem isso e olharem para dentro de vocês, para essa instabilidade que está a acontecer e para, de certa forma, lá está, esta carta do respirar para mim é literalmente respirar. Cada vez que esta carta sai, é literalmente respira, tem calma, respira, vai tudo ficar bem. E esta carta é muito sobre. E esta carta, pelo menos, seguir as regras é muito, lá está, essa estabilidade que vocês gostam, mas é importante vocês perceberem-se que dentro de vocês já não existe essa estabilidade. E lá está, tudo começa dentro de nós e quando a instabilidade começa dentro de nós é tipo meio passo para que ela também se estenda a outros aspectos da nossa vida, no trabalho, no nosso relacionamento com outras pessoas. Por isso é muito importante vocês terem consciência de vocês próprios, terem consciência do vosso interior, de sim seguir em frente, como eu já disse, mas terem consciência de vocês, daquilo que vos faz bem, daquilo que não vos faz bem, entendes? E respirar, ter calma acima de tudo e de certa forma tentar contornar as situações da melhor forma possível. Se não conseguirem mudar dos vossos sítios de trabalho, se não conseguirem deixar de lidar com as pessoas que vos deixem abaixo, eu sinto que vocês devem, de certa forma, respirar, dar um passo atrás, respirar e perceber como é que podem lidar com essa situação da melhor forma possível, não é? Porque lá está, às vezes eu estou aqui a dizer que devem mudar de trabalho, devem mudar de pessoa, das pessoas com quem lidam, de mudar isto e mudar aquilo, mas lá está, a mudança é algo que para muitas pessoas é um bocado assustador, não é? E lá está, aquilo que eu também quero, e isto também, pronto, aquilo que eu quero dizer é que não quer dizer que aquilo que eu diga que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, aquilo que eu quero dizer é que é tudo um processo também, não é? E para vocês que gostam de estabilidade, é um processo, ainda mais é um processo, não é? E ao longo desse processo, lá está, é importante ter calma, é importante respirar. Também é importante ter respeito por vocês próprios, pelo vosso trabalho. E também estas duas cartas aqui é muito sobre cuidar de vocês próprios, sobre ter compaixão para com vocês mesmos e tentar lidar com esse desequilíbrio emocional, com esse desequilíbrio emocional, ou seja, energético, enfim, esse desequilíbrio da melhor forma possível, respirando, tomando conta de vocês próprios, tentando procurar outras formas de contornar a situação, de lidar com a situação, mas acima de tudo focar em vocês e focar naquilo que vos faz bem também. É muito importante que façam isso, que lidem, que tentem lidar com a situação da melhor forma possível e perceber que o vosso estado de espírito, às vezes, a vossa forma de estar, como eu já disse, muitos de vocês podem ser empáticos, a vossa forma de estar, a vossa forma de sentir, a vossa forma de ver as coisas, às vezes é transversal, não é culpa vossa, não tem nada a ver com vocês e tem muito a ver com o outro, estás a ver? Com o outro. E é importante teres consciência disso e tentares desenvolver estratégias para conseguires lidar com isso da melhor forma, entendes? Também sinto que dentro de ti existe uma certa dualidade entre. Eu já disse que isto é muito, para mim, é muito sobre. Para muitos de vocês é sobre o emprego, o vosso local de emprego. Eu sinto que existe uma grande dualidade entre ficar e não ficar, entre os prós e os contras, entre ficar e não ficar. E eu sinto que. Apesar de tudo, sinto que este trabalho pode-vos trazer uma certa estabilidade, como já disse, não só financeira, mas sim, uma estabilidade, não é? Mas
e lá está, existe um certo medo em arriscar, em procurar outro trabalho, ou às vezes vocês nem veem necessário procurar outro trabalho, porque veem essas situações que acontecem no trabalho como algo passageiro. Mas eu sinto que existe, pronto, essa certa dualidade dentro de vocês entre ficar e não ficar, não é? E isso também pode vos deixar em algum conflito interior, mas aquilo que eu posso dizer é que não se devem martirizar por isso, por causa desse conflito interior, mas lá está, o importante e acima de tudo é vocês aprenderem a desenvolver estratégias para lidar com essa situação, seja ficar e lá está, desenvolver essas estratégias, ou então ter uma nova, seguir essa nova postura, procurar novas oportunidades. Sinto que não se devem martirizar, que sim, devem seguir em frente, mas sempre cientes de que tudo o que acontece e tudo o que está a acontecer é externo, é muito, muito devido a fatores externos, a energias, enfim, a pessoas, a acontecimentos, enfim, muito mesmo. E também, pronto, o 3 de fogo para mim é sobre, lá está, ter essa. Lá está, o 3 de fogo, acho que normalmente as pessoas associam o 3 de fogo a um certo sentido de conflito interior, mas eu sinto que aqui o 3 de fogo fala muito sobre a luz, a tua própria luz interior, em tu lá está, te focares em ti, no teu equilíbrio interno, naquilo que existe dentro de ti, procurar estratégias para desenvolver, para lidar com essa situação da melhor forma possível. E agora as cartas dos anjos. Ar puro. Ar puro. O teu corpo precisa de ar, oxigênio gerado pela erva, as árvores, as plantas e as flores para recuperar forças. Passa tempo ao ar livre hoje, o mais próximo possível do berço da mãe natureza. Abre as cortinas e as janelas para refrescar também a tua casa. E isto lá está, vai muito de encontro sobre o respirar, que eu já vos tinha dito, sobre desenvolver essas técnicas, essas estratégias, não é? Para te libertares um bocado desse ciclo energético em que pode estar inserido diariamente, não é? E uma orientação fidedigna, recebeste uma ideia maravilhosa como resposta às tuas preces. Esta ideia é real e fidedigna. Podes avançar em segurança com ela, sabendo que nós estamos contigo a cada passo. Pede e mantém-te aberto a receber o nosso apoio para qualquer coisa que precises relativamente a essa ideia. Então, eu sinto esta carta também, eu acho que é muito também sobre aquilo que eu vos disse, porque eu sinto que eu própria, nesta leitura, para muitos de vocês, para muitos que se identificaram com esta leitura, sinto que ela pode ser muito positiva para vocês, porque pode-vos trazer, lá está, a orientação, pode-vos trazer novas perspectivas, novas formas de lidar com o problema, mas também sinto que vocês próprios já têm novas ideias, já sentem uma certa hostilidade nos locais em que vocês frequentam, isso tudo que eu já falei, já senti isso há algum tempo. E já têm também, muitos de vocês já têm tomado iniciativas, já têm tomado decisões em relação a isso, muitos já podem estar com ideias de mudar para outros trabalhos, enfim. Eu sinto que é muito sobre, lá está, sobre esta leitura, mas também sobre vocês, sobre as ideias que vocês têm, sobre a vossa orientação, sobre, enfim, aquilo que vocês podem sentir ou não. E limpa e desintoxica. Isto aqui para mim, esta carta diz tudo aquilo que eu já também disse, que era sobre
aprender a lidar com estas situações. Como eu já disse, muitos de vocês podem ser empáticos, podem ser pessoas muito ligadas à espiritualidade, ao mundo, a aspectos, a esse despertar espiritual, e por estarem tão conectados e tão ligados diariamente, lá está, a esses ambientes que não são lá muito positivos, sinto que é muito importante vocês desenvolverem estratégias, e o desenvolver estratégias que eu digo muito é sobre desenvolver estratégias como diz aqui, de desintoxicação, de limpeza espiritual, de purificação do teu espírito. É muito importante que o faças diariamente. E isto aqui, esta limpeza, isto pode ser feito de formas bem básicas, bem simples, e muitos de vocês devem saber como fazê-lo, não é? Mas é muito importante que o faças, não é? Para, de certa forma, te desligares, e às vezes essa limpeza acontece de forma natural. Tu não precisas de colocar nenhuma intenção, ela acontece de forma natural e tu sentes isso. Só que é muito importante tu também deixares que ela venha, que ela aconteça, e não a bloqueares, de certa forma. Por isso acho que não tenho muito mais a dizer. Esta foi a leitura para vocês. Eu espero mesmo que vos tenha ajudado. Sinto que é muito importante, lá está, esta parte da desintoxicação, para vocês também olharem para a situação de uma maneira diferente. É importante seguirem em frente, como já disse, mas sempre conscientes também. É um seguir em frente consciente. Acho que é esse a grande mensagem. Os números 2 e 8 também muito importantes para vocês. Eu espero muito que esta leitura vos tenha ajudado, que vos tenha realmente trazido alguma orientação. Também devo dizer que devem acreditar na vossa própria orientação, na vossa própria intuição em relação a esta situação. Por isso eu sinto que vocês sairão desta situação quando definitivamente, lá está, ao desenvolverem as capacidades necessárias para lidar com ela, ou quando realmente adotarem uma nova visão, uma nova perspectiva, encontrarem novos locais de trabalho, novas oportunidades, enfim, novas pessoas com quem lidar. Enfim, passa muito por aí. Por isso, espero, lá está, mais uma vez, espero que tenha ajudado. Aguardo-vos no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até à próxima. Tchau, tchau. Bye. Esta é a leitura para as pessoas que escolheram as cartas número 3. As cartas que saíram foi a Temperança, o Diabo, Mensagem numa Garrafa, Órfão, Com Criar, Os Ventos Mudaram, uma mudança de direção, um novo companheiro, Reparar nos Sinais e a 5 de Terra e a Carta da Justiça. Não sei se conseguem ver tudo no vídeo. Colocando estas aqui um bocadinho de lado. Começando pela... A primeira mensagem, a primeira sensação logo que eu tenho, assim, de caras, é logo a sensação de que é preciso ter um bocado de paciência, que essa situação, lá está, que essa situação não é bem como tu a estás a ver. Eu sinto que
é preciso olhar para essa situação que estás neste momento de uma forma diferente. E eu sinto que não é muito difícil fazeres isso, porque eu acho que estás a encará-la de uma maneira que não é real. Ou seja, eu sinto que vocês podem estar a passar por fases de mudança, como eu costumo dizer sempre, fases de mudança, mas eu sinto que vocês estão a olhar para essas fases com algo um pouco negativo, algo que vos gera um pouco de medo, um pouco de receio, um pouco, não sabem muito bem o que fazer, como lidar, porque é novo, algo novo. Mas eu sinto que é preciso vocês mudarem a vossa perspectiva em relação àquilo que vocês estão a viver. Não é mudar a vossa perspectiva, porque houve uma leitura em que eu disse que as pessoas daquela leitura tinham que mudar a sua perspectiva em relação a si próprios, em relação a aspectos da sua própria forma de ser, mas na vossa situação eu sinto que vocês têm que mudar a vossa perspectiva relativamente à situação em si, porque a situação não sinto que seja tão má como ou tão negativa como muitos possam sentir que seja. É algo novo, sim, mas não é algo negativo, não é? O novo não tem que ser necessariamente negativo. Eu sinto que vocês também estão a passar por uma fase de ajuste, uma fase de adaptação, lá está a fase de mudança, que lá está pode-vos trazer alguns sentidos de aquela sensação de que eu não sou capaz, eu não estou à altura, eu não consigo fazer isto. Mas eu acho que lá está, como por ser uma fase de adaptação, como é uma fase nova, uma fase de adaptação, lá está, tu estás a adaptar, é normal que existam certas coisas que não corram como tu queres, ou que não vão, ou que não sejam como tu idealizas que sejam, pelo menos por agora, não é? Sinto que é necessário, pronto, haver essa adaptação, e a adaptação, lá está, quando estamos-nos a adaptar, é mesmo adaptar, adaptar é adaptar, adaptar é, lá está, tentar fazer com que o nosso ser se alinhe com essa determinada situação. E é claro que isso não acontece logo de caras. É necessário um certo aprendizado, e também é necessário nós próprios também, o tu também, é necessário que tu também mudes algumas coisas dentro de ti, e isso também requer algum tempo. Por isso eu sinto que é importante olhares para essa situação com compaixão, sabes? Não te culpando, não te martirizando. Talvez estejas no novo emprego, talvez, não sei, talvez estejas numa nova escola, numa nova faculdade, estudar uma nova coisa, fazer uma coisa diferente daquilo que tu costumavas fazer. Eu sinto que para muitos de vocês podem estar com a sensação de que está tudo a correr mal, está tudo mal, mas eu sinto assim muito forte e muito serenamente que é só uma fase, e que lá está, é só uma fase de adaptação que vai passar, não é? E que lá está, pode ser difícil, pode ser complicado, pode ser penoso, mas é assim, estás a ver? Vai passar, não tenho a menor dúvida disso. Ou se também, para determinadas pessoas que ainda. E também, sinto que esta leitura pode ser para pessoas que já estejam nessa fase de mudança, nessa nova coisa, seja lá o que for na vida, mas eu sinto que há pessoas que estão-se a encaminhar para fazer essa nova coisa, entende? E lá está, ainda estão naquele processo de preparação para. E também o próprio processo de preparação também pode-nos trazer essa sensação de que está tudo mal, de que não estamos a fazer nada, que não estamos. Que às vezes a preparação para determinadas coisas exige que nós abdiquemos de determinadas coisas dentro de nós, que olhemos para nós próprios de outra maneira, de fazer também, ou seja, a fase de preparação também pode ser uma fase desculpem o barulho mais uma vez. A própria fase de preparação pode ser uma fase
pode ser uma fase complicada, lá está, mas também é uma fase de nós olharmos para nós próprios também em como nos estamos a preparar para encarar este novo desafio. Porque eu sinto que estas duas fases, entre as pessoas que já estão na situação e as pessoas que estão-se a encaminhar para a situação e estão nessa fase de preparação, e muitas vezes as fases de preparação podem ser um bocado complicadas porque podem ser um pouco complicadas porque exigem que nós de certa forma paremos de fazer determinadas coisas que fazíamos antes. Então, como eu estava a dizer, estava um bocado de barulho, tive de fazer uma pausa, mas como eu estava a dizer, para muitas pessoas essas pessoas já estão nessa fase de transição, nessa nova fase. Mas há pessoas que ainda estão-se a preparar para essa nova fase, não é? E lá está. Tanto estas fases de preparação quanto estas fases de adaptação, às vezes podem tomar vários tempo, muito tempo, estás a ver? Não é algo finito que acaba, pronto, já me adaptei, pronto, já passou a fase de adaptação, acabou, não é assim, estás a ver? Existe um processo para tudo, não é? Mas o importante, a grande mensagem que eu recebo neste momento é que não deves olhar para essa fase de adaptação como algo penoso, como algo quando uma coisa não corre bem, quando alguma coisa não corre bem, para não te culpares, para não te autossabotares, como se costuma dizer, porque é algo natural e é algo que acontece. Um, Bem, como eu estava a dizer, como eu estava a dizer, existem pessoas que já podem estar nesta fase de mudança, nessa fase de adaptação, enquanto que outros ainda estão nessa fase de preparação. E em ambas as fases é importante teres em mente de que é importante, cada uma delas é importante à sua maneira, à sua medida, mas também é importante tu olhares para elas com um sentido positivo e não te culpar se alguma coisa não correr bem ou se alguma coisa não for como tu pensas ou como tu achas. É preciso lá estar, teres um certo sentido de temperança, de paciência e de perceber que, e teres a perspectiva maior e perceber que lá está, essa situação não é como eu estou a ver, não é como eu estou a pensar. É natural isto acontecer, ou é natural aquilo acontecer. Tipo, teres mais uma visão de compaixão contigo próprio, entendes?
Sinto também que é muito importante também acalmar-te um bocado, acalmares, tipo, tentares manter a calma, porque também sinto que só assim é que vais conseguir realmente viver e experienciar esta fase da tua vida ao máximo, que é importante tu fazê-los, tu também tu fazê-lo, tu fazeres isso, porque parece que sinto que também podes aprender bastante com aquilo que está a acontecer neste momento. Por isso é muito importante manteres a calma, manteres-te sereno e aproveitares ao máximo aquilo que estás a aprender, aquilo que estás já a assimilar, entendes? A vossa mensagem é mesmo muito clara, muito. Porque nas outras leituras eu tive que dar assim umas grandes voltas, mas com vocês eu sinto que é algo muito direto, porque é algo mesmo que está relacionado com a forma como vocês estão a ver a situação. Entendes? Isso é por isso é só necessário essa mudança de perspectiva, estás a ver? Essa mudança de perspectiva para tu também veres e perceberes as mensagens que te estão a ser apresentadas e que te estão a ser mostradas durante, ao longo dessa fase, porque lá está, eu sinto que é uma grande, grande fase de aprendizagem, é algo importante para ti e é importante tu teres uma predisposição para aquilo que te é dado, para aquilo que te é mostrado, entendes? É importante te manteres sereno, é importante manteres-te calmo ou calma, é importante manteres essa serenidade, essa calma e essa paciência e temperança para contigo próprio, para conseguires ver determinadas mensagens, lá está, mensagens em garrafas, determinados, acho que saiu uma carta aqui sobre sinais, lá está, repara nos sinais, sobre sinais que te possam aparecer, sobre respostas que tu possas ter. É muito importante manteres a calma mesmo, é aquilo que eu sinto mesmo profundamente, manteres a calma, fazeres pausas quando é necessário, porque é importante tu levares o teu tempo e respeitares o teu tempo também, não querer acelerar demasiadas coisas, não querer pronto, não alterar o sentido natural das coisas, entendes? E reparar nos sinais é importante porque eu sinto que também vais reparar em muitas coisas sobre ti, vais aprender muitas coisas sobre ti, ou estás a aprender muitas coisas sobre ti neste momento. Por isso, de todo, não sinto que seja uma fase negativa, de todo mesmo. Aqui um pouco, pode ser sim um pouco angustiante, um pouco assustador por ser novo, mas de todo negativo, assim, tu até é bastante positiva, cheio de coisas para ensinar, cheio de ensinamentos, portanto, aqui a carta do órfão, esta carta, o órfão. Esta carta é muito também sobre, lá está, a mudança de perspectiva. Que é assim, a mensagem que eu tenho dado assim, em todas as leituras que eu faço é mudança de perspectiva. Precisas mudar a tua perspectiva, muda a tua perspectiva. E aqui mais uma vez como eu já disse, é necessário essa mudança de perspectiva, esse despertar de certa forma, esse olhar com mais positividade para aquilo que está a acontecer, independentemente daquilo que acontecer, entendes? É isso, acho que é mais como se costuma dizer, eu tenho uma carta que reflete muito isso, é amplificar as energias positivas. Ou seja, focar no lado positivo das coisas, focar na parte positiva daquilo que está a acontecer, entendes? Porque lá está, é uma fase de transição, lá está, é uma fase de transição, uma fase que não vai durar para sempre. E lá está, é importante, lá está, para tu aprenderes coisas novas.
E quanto mais sereno tu tiveres, quanto mais calmo tu tiveres, mais coisas vais aprender, entendes? É só, trata-se apenas disso, sinceramente é aquilo que eu sinto. Esta carta também dá um certo sentimento de isolamento, uma certa sensação de isolamento. Eu sinto que podes também estar. Podes também te estar a isolar um bocado. Ou então esta fase também seja uma fase de isolamento para ti. Porque eu acho que também pode ser que antes tu estivesses mais habituado a sair, a estar mais com as pessoas, a viajar, não é viajar, mas a passear, a sair, a viajar, a estar mais com as pessoas, e agora neste momento é um bocado de pedido mais para estar contigo próprio e contigo própria, e isso pode ser um bocado assustador, não digo assustador, mas não sabes, lá está, não estás a conseguir, muitos de vocês parece que não estão a conseguir lidar bem com isso, porque sentem que estão a perder alguma coisa, ou podem estar a perder alguma coisa, perder atividades, perder amigos, perder situações, mas eu sinto que de todo é esse o caso. Eu sinto que é o caso, lá está, de sim, de se focarem em vocês, não, talvez não estarem tanto com outras pessoas, talvez seja necessário vocês estarem mais com vocês próprios, focarem nas metas que vos fazem mais sentido, que vos trazem mais felicidade, que vos trazem mais. A felicidade não. Como é que se diz? Que vos traz mais plenitude, que vos traz mais. Em que vocês se sentem mais recompensados, entendem? Por isso, o focar em vocês próprios é importante para isso mesmo, para vocês lá estar, repararem nos sinais, estarem com vocês próprios, descobrirem mais coisas sobre vocês. O que é que eu posso dizer mais? E lá está, com criar. E lá está, com criar. Com criar é sobre. Com criar para mim é sobre criar alguma coisa com o outro, criar alguma coisa em parceria com alguém, entendes? Eu sinto que tu, lá está, estás numa fase de recriar, de te recriar, de olhar para ti também de uma forma diferente, como eu também já tenho dito, mas lá está. Não é que estejas sozinho, não é que estejas isolado, mas é que esse isolamento é necessário para tu encontrares outro tipo de companhia, outro tipo de apoio, entendes? Que talvez não seja só físico, ou talvez seja, para muitos pode ser também a nível mais espiritual, para outros pode ser também também pode ser encontrar novas parcerias, encontrar novas pessoas que te possam levar aonde tu queres, ou deslocar a concretizar aquilo que tu queres concretizar. Por isso, este isolamento, no fundo, é um isolamento necessário, é um isolamento para te levar a outro nível, entendes? E ele por si só não é um isolamento, é só um focar em outras coisas, entendes? E eu acho que é importante fazer isso, mas é claro que não estou a dizer agora para te isolares, para deixar os teus amigos todos de lado, não sei o quê, mas eu sinto que tu próprio tens essa necessidade, e que se tu sentes que é isso importante para ti, que deves seguir e fazê-lo, estás a ver? Porque as pessoas que são nossas amigas, as pessoas que gostam de ir connosco, as pessoas que gostam de estar connosco, nunca vão deixar de gostar e de estar connosco, entendes? Só que lá está, elas se realmente gostam de ti, se realmente são pessoas que querem estar contigo, que vão perceber que se calhar nesta altura tu queres te focar em outras coisas, e isso sim é amizade, estás a ver? Isso sim é gostar de uma pessoa. E aqueles que não conseguem perceber isso e que podem te estar a criticar de alguma maneira, porque se calhar, não sei, se calhar não têm a mesma visão que tu da vida.
se calhar têm outros objetivos que se calhar não são tão elevados como os teus, entendes? Por isso eu sinto que deves muito seguir o teu coração e seguir a tua intuição e fazer aquilo que te faz sentir bem, entendes? Neste momento. Porque tudo aquilo que tu fizeres com o coração, a seguir aquilo que tu verdadeiramente achas, tudo isso vai te levar aonde tu queres estar, aonde tu sentes e idealizas que é o teu lugar, entendes? E os ventos mudaram também, é muito sobre isso, sobre as mudanças que estão a acontecer, e também é muito importante tu próprio acompanhares essas mudanças, não ficares preso, tipo estagnado naquilo que aconteceu ou que está a acontecer, entendes? Os ventos mudaram, ok, as coisas mudaram, eu também tenho que mudar eu também tenho que mudar com aquilo que está a mudar à minha volta, entendes? Não é ficares, porque eu sinto que para muitos de vocês o facto de estarem nesse medo, nesse receio interior, é mesmo o facto de não estarem a acompanhar as mudanças que estão a acontecer, ou seja, as coisas mudaram, mas vocês parece que ainda permanecem estáticos, entendes? Tipo, por exemplo, tem esta zebra aqui e depois tem esta casa, ou o que é isto aqui em cima, e aqui em cima está tudo a mudar, mas a zebra permanece estática, ou seja, parece que existe alguma coisa dentro de ti que também, ou em ti, que também precisa de mudar, que precisa de, não é mudar, mas se tornar mais móvel, entendes? De se tornar mais móvel, de se tornar mais flexível, entendes? Para que consigas acompanhar essas mudanças da melhor forma e em ti, verdadeiramente em ti, e não em medo e não em receio, entendes? É acompanhar verdadeiramente as mudanças que acontecem e que vêm na nossa vida. E de certa forma também isto é muito sobre nos entregarmos ao momento, nos entregarmos àquilo que nos é apresentado na nossa vida, entendes? É muito sobre entregar, e não resistir tanto, entendes? Porque resistir apenas resistir não te vai levar a lado nenhum, porque as coisas vão mudar eventualmente, sabes? Resistir apenas vai te fazer com que lá está, que comeces a olhar para as coisas de uma forma que não são real, começar a olhar para as coisas de uma forma com uma forma de uma forma depreciativa, quando na realidade isso não é a realidade, entendes? Isso, não acompanhar a mudança de certa forma faz com que tu comeces a olhar para as coisas de uma forma um pouco distorcida, para aquilo que acontece da tua vida um pouco distorcido, entendes? Isso é importante, acompanhar a mudança, seguir em frente, não ter medo, não ter receio, entendes? Porque as mudanças acontecem independentemente de tudo, não é? Hoje todas as leituras, praticamente acho que quase todas, tiveram cartas relacionadas com a Terra. E agora aqui nesta leitura eu sinto que também existem muitas coisas sobre o elemento da Terra, sobre os elementos, a Terra, o ar, o mar. Eu sinto que o fogo nem tanto, mas é só muito sobre a terra, o ar, o mar. É muito importante também tu teres os pés bem assentes, tipo, lá está, como eu costumo dizer, ter uma visão realista da situação. Por isso é muito importante tu enraizares-te, tu realmente teres uma perspectiva clara, entendes? E verdadeira daquilo que está a acontecer. É muito mesmo, muito importante que o faças. Para lá estar, para não sentires que esta fase é uma fase penosa para ti. E também agora vem muito sobre como é que eu ia te explicar? Sobre a junção destes três elementos, da terra, do ar e do mar. Ou seja, cada um destes elementos traz-te alguma coisa, entendes? É como se tu tivesses que abraçá-los a todos, entendes? E tentar fazer com que cada um te ajude à sua maneira.
sinto que deves. Eu acho que deves tirar sempre o melhor daquilo que te é apresentado. Deves. Deves tirar partido de tudo aquilo que te acontece na vida. Isto agora é uma mensagem mais elevada. Sinto que é uma mensagem que deves levar para, não só para esta situação, mas para outras situações da tua vida. Sinto que deves tirar partido de tudo aquilo que acontece. De aprender, de tirar o sumo de tudo aquilo que te é apresentado na vida e de certa forma construir algo novo. Ou seja, sinto que tens que. Não sei, a única imagem que me vem é. Estás a ver um limão, tens um limão, tu tiras o sumo do limão. Tiras o sumo do limão, ficas com o sumo e depois do sumo tu podes fazer várias coisas. Podes fazer sei lá, podes fazer uma limonada, podes fazer uma receita com limão, sei lá, um bolo, um doce qualquer. Então eu sinto que tu deves tirar o sumo das situações em que te metes e depois aquilo que tu tiras, que recriá-lo e fazer alguma coisa dele, entendes? Criar sempre alguma coisa com aquilo que tu aprendes, com aquilo que tu retiras das situações em que vives. E pronto, a carta da justiça para mim é muito sobre o equilíbrio, sobre a verdade das situações, como eu já disse, sobre um olhar claro e preciso da situação, que é aquilo que é necessário agora neste momento na tua vida. Um olhar claro. É claro que lá está, eu digo sempre, é muito fácil dizer as coisas, mas depois a realidade é completamente diferente. Mas eu sinto que não é muito difícil tu teres esse olhar claro, porque tu já sentes que existe alguma coisa positiva à volta disto tudo, mas o difícil é tu lidares com isso, entendes? E aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, não é? É que mais uma vez, deves confiar na tua intuição, naquela voz mais profunda, na voz mais forte, naquela voz mais pura que tu tens dentro de ti. Acho que é a grande mensagem desta leitura é isso mesmo. Tu ouvires a tua voz interior e também tu aprenderes a ouvir a tua voz interior, também é muito importante. Agora passando para estas duas cartas dos anjos, uma mudança de direção, claro que é aquilo que eu tenho dito aqui ao longo desta leitura, mas vou ler para vocês. As mudanças pelas quais estás a passar são orientadas divinamente pela tua vontade renovada de abrir o coração ao amor e à nossa orientação. Eu vou ler outra vez. As mudanças pelas quais estás a passar são orientadas divinamente pela tua vontade renovada de abrir o coração ao amor e à nossa orientação. Estás protegido, agora e no futuro. Por isso, segue o teu caminho para os resultados felizes que desejas. Enfim. Enfim, não tenho mesmo nada a dizer. Agora, esta carta é sobre um novo companheiro. O encontro casual não é um engano. Foi divinamente orquestrado foi divinamente orquestrado, palavra difícil, foi divinamente orquestrado como um catalisador para desencadear a concretização das tuas preces. Presta especial atenção a pessoas novas que enviamos para a tua vida. Vais reconhecê-las pela sensação de familiaridade, bem-estar e segurança que provocam em ti. Enfim, tudo. Eu sinto que lá está, eu sinto que esta carta também tanto pode ser sobre esta leitura, sobre os conselhos que eu te dei, lá está, porque eu sinto que esta leitura também pode ajudar muitas pessoas a olhar para as suas vidas
com uma perspectiva diferente, mas também sinto que vai muito de encontro com a mensagem que eu disse de deixar certas pessoas para trás para concriares e encontrares outras que realmente te vão levar aonde tu queres chegar, aonde tu desejas estar, entendes? Aquele isolamento que não é bem um isolamento. Lembras-te, né? E depois, pronto, repara nos sinais. Eu posso ler na mesma, mas já falei aqui um bocadinho também. Repara nos sinais. Sim, os sinais que tens recebido foram enviados pelos céus. Deixamos cair penas, moedas e outros sinais no teu caminho, para te lembrar de que és amado e nunca estás só. Enfim, então eu vou acabar esta mensagem com esta carta dos sinais, que é uma carta muito linda. Espero que esta leitura vos tenha ajudado, espero que vos tenha trazido assim muita luz, que vos tenha ajudado a olhar para aquilo que vocês estão a passar de uma forma diferente, que é o necessário aqui. Espero voltar a encontrar-vos em próximos vídeos, em próximas leituras. Quem sabe, não sei, talvez esta semana ou na próxima, não sei. Eu gostei muito de fazer estas leituras, espero que realmente vos tenha ajudado, espero realmente que vos tenha trazido as respostas que vocês... Não as respostas que vocês queriam ouvir, porque às vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que nós precisamos, mas que principalmente vos tenha trazido as respostas e as mensagens que vocês precisavam de ouvir neste momento. Por isso, muitos beijinhos, até à próxima. Tchau, tchau. Aguardo-vos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.